Olá, boa noite. Vou convidar aqui para participar com a gente o Dr. Tiago, que vai fazer essa live hoje. Olá, Tiago, boa noite. Fala, meu querido, tudo bom? Deixa eu Tudo ótimo. entrar aqui. Aê! Tiago, eu estava falando para o pessoal aqui que hoje a gente ia falar sobre perguntas sobre bipolaridade e esquizofrenia. Chega muito aí para você? Chega, chega. Né? Eu acho que muitas das vezes as pessoas elas têm uma dificuldade ainda de entender essa questão da mania, que seria a questão da mania propriamente dita, o que seria uma psicose dentro do bipolar, né? Porque a gente sabe que pode ter esse caso também de psicose. Uhum. E também ainda tem outro grupo, né, da psicose, que é o esquizoafetivo, que ainda dá um pano para manga, né? Essa questão de entender direitinho, né, desses polos e tal, então acaba chegando bastante. As enquetes, às vezes, que eu costumo fazer, de vez em quando, perguntando a galera também aponta para isso. Acho que pode ser um tema interessante, a gente poder tirar algumas dúvidas e tudo. E eu acho que isso muitas vezes vem de uma visão bem superficial e com pouco conhecimento sobre esquizofrenia, né? Das pessoas pensarem que ouviu voz, então é esquizofrênico, né? Ou tem esquizofrenia, ou teve um delírio, é porque é esquizofrenia, né? Acho que esse é o principal motivo de confusão entre os dois diagnósticos, né? Acho que a gente Sim, podia, inclusive, começar por aí. Já respondendo a pergunta aí nos comentários, não é possível você ter bipolaridade e esquizofrenia. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. As duas coisas não tem jeito. E eu acho isso. que valeria a pena a gente começar explicando o que é psicose, para as pessoas entenderem que ter sintomas psicóticos não significa nada. A gente tem que avaliar qual a causa. E uma das causas apenas é a esquizofrenia. Uma das causas. Só que Talvez um as pessoas representante ficam. famoso, né? Como? Talvez um dos representantes mais famosos da É psicose. a clássica, né? Mas isso acabou criando confusão, né? Então acho que vale a pena a gente explicar o que é essa psicose, quais todas as possíveis causas e diagnósticos diferenciais de psicose, né? Porque aí sim a gente vai entrar, né? Bipolaridade pode ser uma causa de psicose, esquizofrenia é outra causa e por aí vai, né? Então o Isso. negócio é a gente ver o que é psicose primeiro, né? Isso. Então, ficar mais fácil, cara, a psicose, quando a gente fala, seria uma pessoa, né, que tem uma doença que é como se tirasse ela de uma realidade, como se houvesse uma desconexão. Tá? Então, uma pessoa, né, que ela tem alguma alteração no cérebro que faz ela, às vezes, ouvir vozes. Então, são vozes que ela vai tampar os ouvidos, não vai deixar de ouvir, porque as vozes dentro da cabeça dela dizendo coisas ruins, mandando fazer coisas horríveis também, a pessoa vai ter uma mudança, uma forma de ver a realidade de modo assim, diferente. A pessoa vai ter uma distorção da realidade. Então, o que é muito comum quando a gente pensa na psicose, a pessoa sentir que está sendo perseguido, né? Às vezes pode ser uma questão, uma briga com o vizinho que não existe, uma perseguição, acho que algum membro da família está coliado para fazer alguma coisa de mal com a pessoa. Tem alguns casos mais graves, às vezes você vê algo assim, nossa, a KGB, né, assim, está correndo atrás de mim, vai me perseguir. E detalhe, essas ideias parecem bobas, né? Parece meio assim, nossa, mas para a pessoa, essa ideia é uma verdade, entendeu? A gente chama de delírio, tá? Em delírio, né? Essa distorção da realidade, tá? E para a pessoa é uma verdade imutável, não muda. Você pode falar o que for, que para ela é uma realidade. Então, a gente tem que estar pensando nisso, porque a gente fala assim, a pessoa está delirando e tudo. Então, muitas vezes são expressões que são usadas de um modo errado, que às vezes a gente tem dificuldade depois de entender quando vê algo que é o que chamamos, né, questão de um grupo das psicoses. Então, a pessoa, ela tem, né, essa distorção, essa desconexão da realidade, que pode ser, dentro do grupo, né, pessoas ter delírio, que é nessa dificuldade de juízo de crítica de realidade, a questão de alucinações. Então, as alucinações geralmente na esquizofrenia, geralmente são auditivas, mas pode ter, né, alterações visuais e tudo. Temos também a questão, né, de alterações comportamentais, a questão do próprio humor, né, Renato? Temos também essas Uhum. questões. Então, a psicose hoje, a gente classifica como quase algo sindrômico.
né, de pessoas que têm algumas dessas características, que dura a maior parte do tempo e a maior parte dos dias, trazendo um sofrimento, né, e incapacitação, muitas vezes, para aquelas pessoas. E aí a gente tem uma questão, né? Porque a psicose, eu estou quebrando a realidade, né? Então pode Uhum. ser nos meus sentidos, né? Que aí eu vou chamar de alucinações, ou nos meus pensamentos, que eu vou chamar de delírios, né? Que o Tiago estava explicando. E tem uma outra coisa que está no meio aí. Então você agora, eu suponho, que está ouvindo o que todas as outras pessoas estão ouvindo, né? Então sua sensação, sua senso-percepção está igual a de todo mundo. Aí você pode ter uma coisa que se chama ilusão. O que é uma ilusão? É quando você vê uma camisa jogada em cima de uma cadeira e está meio escuro e você acha que é alguma outra coisa, que é um cachorro ou algo do gênero. Então você pegou algo que é real, que existe, só que você teve uma ilusão, foi distorcida a sua realidade. A sua interpretação daquilo ali foi errada. Então a gente tem ilusão o tempo todo, isso não tem nada de patológico, isso não é sintoma, né? E você pode ter Sim. uma alucinação. Aí sim, é uma quebra da senso-percepção com a realidade, ou seja, eu estou ouvindo algo que realmente não está lá. Só que as alucinações, elas têm, não é da sensação, não é da percepção. Então, todas as percepções que a gente tem alucinação. Então, eu posso ter alucinação auditiva, de escutar, posso ter alucinação visual, de ver, alucinação olfativa, de sentir cheiro, né? A alucinação tátil, que a gente pode chamar de sinestésica também, né? Que tem esse nome diferente, e por aí vai. Eu posso ter diversos tipos de alucinações. E vamos entender aí o que é uma alucinação de verdade. Primeiro, o Tiago lembrou muito bem. A principal alucinação que existe é a auditiva, e nem é de ouvir vozes. Então, vamos dissecar isso também. Então, a principal é a alucinação. O que é alucinação? Eu estou percebendo algo que não está lá. Então, a alucinação auditiva, muitas pessoas têm de barulhos. A maioria das pessoas tem Estalidos. estalidos, barulhinhos. Aí depois eu subo um pouco de gravidade. A pessoa vai ter, ouvir o nome, ouvir chamar o nome, ouvir uma voz, chamar o nome, por aí vai. Aí eu subo mais de gravidade. A pessoa realmente passa a ouvir vozes, só que aí tem várias diferenças nessas vozes que a pessoa ouve, que a gente precisa investigar quando acontece, porque pode acontecer de muito jeito. Pode ser vozes falando coisa boa, ou seja, um conteúdo positivo, você é a melhor pessoa do mundo, você é ótima, você é maravilhosa, ou conteúdo negativo, depreciativo, que obviamente é muito mais comum, tá? Que você é péssima e por aí vai. Ou pode ser uma voz comentando o que a pessoa está fazendo. Olha, o Renato está na palestra, o Renato está olhando aqui, agora o Thiago está fazendo isso, né? Isso também são percepções que a gente pode ter nas alucinações auditivas, né? E eu preciso saber, quando eu estou fazendo anamnese, ou seja, conversando com o paciente, eu preciso saber. É uma voz, são várias vozes, é vozes de homem, é voz de mulher. Você conhece essas vozes, você sabe quem são, você não sabe quem são, né? E a gente precisa testar a crítica da pessoa, isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas acham que a alucinação, a pessoa está realmente acreditando nas vozes, mas não é assim. Na vida real, existem pessoas que estão ouvindo voz e até ri que estão ouvindo vozes, porque fala, gente, isso aqui não é real, é coisa da minha cabeça, estou ficando doida. Não é possível que eu estou ouvindo vozes, né? Ou seja, eu tenho crítica ainda, eu estou ouvindo a vozes, mas eu não acho que aquilo é real. Ou eu posso subir nesse nível de gravidade, e aí a pessoa já começa a duvidar se aquilo é real ou não. A pessoa fala, ah, talvez seja, talvez não seja. Se a pessoa continuar subindo o nível de gravidade, agora ela acredita verdadeiramente que aquilo ali são vozes que têm significado real, que estão falando a verdade, que são vozes fortes e tudo. E aqui tem até uma coisa interessante. Com o tempo e com o tratamento, principalmente na esquizofrenia, o Tiago vai comentar aí mais para frente sobre isso, né? Muitas pessoas não cessam as vozes de tudo, mas aprendem a lidar com as vozes, né? Ele simplesmente fala assim, ah, não, isso é meu sintoma. E não ouve, é como se fosse uma música de fundo que você não presta atenção. Fica aquele barulho de fundo. Ou pode acontecer de quando ela entra em surto, aí sim a voz, a música fica tão alta que ela não consegue ouvir mais nada ao redor. Aí, obviamente, né? E a gente tem um segundo ponto a analisar. Um ponto é a crítica em relação à alucinação. O segundo ponto é se eu obedeço ou não o que as vozes estão falando. Aí já é um outro nível de gravidade, né? Porque se eu ouço uma voz falando, ó, vai lá e quebra o vidro do carro,
e eu falo, não, isso tem nada a ver, vou procurar um médico, o que está acontecendo comigo? Ou se eu simplesmente vou lá e obedeço isso. Então a gente fala se você está atuando essas alucinações ou não. Obviamente quem está atuando as alucinações está muito mais grave. Então esse é um tipo de alucinação, que é a alucinação auditiva. E aí a gente tem uma pergunta, né, Tiago? Depois a gente pode até falar das outras aí, né? Mas tem uma pergunta, porque quando a pessoa fala assim, tá ouvindo voz, aí fala, é esquizofrenia. E esse é o problema, né? Esse é Quais o são as problema. possíveis causas de uma alucinação auditiva? São inúmeras, né? Não, sem números. Então, esse é o cuidado que o doutor Renato falou assim, no início, que a gente, quando tem um grupo de psicose, nós temos várias coisas que representam, né, vários transtornos dentro desse grupo, mas não quer dizer que é questão de esquizofrenia. Então, às vezes, outros transtornos podem levar, né, a poder a pessoa ter essa questão de psicose e outras doenças. Então, nós não temos somente uma questão da psiquiatria, né? Na psiquiatria nós temos, né, os transtornos podem psicotizar, como o próprio transtorno bipolar, a depressão, temos 6% dos borderlines também pode ter essa questão, mas nós temos também o uso de algumas drogas, que também pode levar a uma psicose induzida, né, para o abuso de substâncias, Uhum. né? Então, é um dos representantes mais comum dentro da psiquiatria que nós temos, né, dessa questão da droga induzida, né, da psicose induzida com a questão das pessoas que usam alguns estimulantes. E aí é importante lembrar, né, que não necessariamente são drogas ilegais, né? Às vezes alguns medicamentos fazem isso, né? Alguns quimioterápicos para tratamento de câncer, né? O remédio É, para espinha lá, o Rocutan, que as pessoas Roacutan, acham que não. o Rivotril Sibutramina, retirado abruptamente, Rivotril, né? então também Sibutramina, pode inclusive, levar. causa muito. Verdade. Então, não é assim, a pessoa ouviu voz, a pessoa ter essa questão, essa distorção da realidade que você fala que é esquizofrenia. Muitas Ah, vezes, como o Renato falou, essa pessoa que está tendo crítica, tipo assim, opa, essa questão não tá legal, eu tô tava pensando na minha cabeça, se você tiver e procurar um médico, procurar ajuda, isso vai ser muito importante, porque se for um processo, né, um transtorno grave, a gente consegue tratar e ajudar a ter mais chance de uma eficiência de evoluir para casos mais graves. Então, o que acontece quando a gente chega na doença propriamente dita é, como o Renato falou, a pessoa subiu, aumentou a gravidade e ela ficou extremamente tomada pela psicose. E aí, né, devido a um tempo que a gente avalia, né, nós temos todo um protocolo dentro da psiquiatria, aí pode surgir coisas mais graves que aí, não, até o presente momento, felizmente, a gente não consegue ter uma cura, né, Renato? exatamente, né? E aí algo que é importante, a pessoa ouviu vozes, né? E que deixa passar muito, né, Tiago, é um grande problema. A pessoa ouviu vozes, a pessoa achar que isso é algo psiquiátrico e emocional. Não é. Isso daí eu preciso investigar. Primeira coisa, o Tiago já falou, são medicamentos e drogas que podem induzir. E a pessoa não tem nada de psiquiátrico, é uma indução por substância, né? Outros são doenças clínicas reais do corpo. Por exemplo, sífilis terciária. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas ela só vai chegar no cérebro 20, 30 anos depois, em média. E nem aparece no exame de sangue, para falar a verdade, muitas vezes. Você tem que fazer exame de líquor. É uma pegadinha que tem aí, né? É uma das causas. Poderia ficar igualzinho, né, com alucinações, né? Qualquer tipo de tumor cerebral poderia dar isso. Alguns tipos de epilepsia muito específicas, né? Aquela do lobo temporal, né? Isso pode dar alucinações auditivas também. Alguns tipos de AVC, que é um acidente vascular cerebral, um derrame, pode dar isso também. Se a pessoa tem uma crise violenta, por exemplo, de alteração de tireoide, né? Que a gente chama de tireotoxicose, né? Que é uma liberação hormonal muito grande da tireoide. Rara, mas pode acontecer. Se tem outras condições clínicas, feocromostoma, por aí vai. São várias questões, né? Então, você veja bem, se existe uma alucinação, isso nem quer dizer que seja psiquiátrico, quanto mais seja esquizofrenia. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se a pessoa está usando droga ou está usando algum tipo de remédio. Segundo, ver se tem alguma alteração do corpo que está causando isso. Tem intoxicações por metal também pesado, chumbo e por aí vai, né? Mas são coisas mais. Doença Renato, de um Wilson representante também, maior, que eu esqueci de falar, o álcool. o álcool, opa, muito bem lembrado, né? Alucinose alcoólica e tudo mais, né? E até a doença de Wilson, né? Que é Veja isso.
difícil de diagnosticar, mas é uma doença que vai acumulando, né, o cobre, e ela atrapalha o fígado e a alucinação também. E ela dá um sinal no seu olho, que o Casa oftalmologista, Flash. isso mesmo, que o oftalmologista muitas vezes diagnostica, né? Então, vejam que ter uma alucinação é algo bem mais complexo do que eu ficar achando que isso é esquizofrenia, como Uhum. muitas vezes está por aí, né? Eu tenho que Sim. avaliar essas questões. Inclusive, já pegando uma ponte, a gente falou que a alucinação auditiva é a mais comum. Segundo mais comum, vem alucinações aí que a gente pode falar de olfativas, né? Desculpa, de visuais. Né? Alucinações visuais, depois olfativas. Mas as visuais, tem até uma que é super interessante, né? Que não sei se você lembra, Thiago, porque isso é muito raro de acontecer, que é umas alucinações que chamam liliputianas, que é de um livro que o cara escreveu sobre de viagens de Gulliver, se não me engano, né? Que era a Terra de umas pessoas bem pequenininhas, né? E aí, o que a pessoa tem de alucinação visual é ver pequenos homenzinhos pequenininhos, né? Isso acontece É que bom, muito, né? Assim, isso mesmo, é que bom. né? Isso. É que bom. Acontece muito pessoas com perda de acuidade visual, né? Que já estão ficando, perdendo a visão e tudo, né? E, e, Acontece. e a terceiro tipo de alucinação que eu posso ter é olfativa. Para ter a alucinação olfativa, aí eu já tenho que desconfiar de algo orgânico. É muito comum a alucinação olfativa ser orgânica, ou seja, não ser nada de psiquiátrico. Você precisa fazer uma ressonância magnética da cabeça da pessoa, né? Precisa avaliar se não tem algumas outras coisas. Existe a alucinação olfativa que não tem nada orgânico? Existe. Porém, eu preciso abrir mais o olho ainda quando aparece esse tipo de alucinação olfativa. Sim. E até porque, gente, quando nós falamos em transtornos mentais, assim, da questão da psiquiatria, nós temos que descartar o que a gente diz orgânico. Porque tem questões, igual, por exemplo, uma pessoa com AVC, uma pessoa com crise epilética, uma pessoa intoxicada, ela pode morrer rápido se a gente não identificar a causa, essa causa mais aguda. Então, nós temos como médicos pensar nessas questões para poder descartar, né, Renato, esses outros, para podermos Uhum. pensar mais na questão da psiquiatria. Então, por isso que a gente tem que conhecer isso tudo, porque o paciente ali ele não está indo, às vezes, só a questão psiquiátrica, ele é um todo. Então, nós temos que saber disso para poder diferenciar e poder a gente iniciar um tratamento mais adequado para ele. Exatamente, né? E aí, né, eu acho que a gente passa para as alterações de pensamento, né, que o Tiago tinha comentado, são chamados de delírios, né? Então, agora não é minha percepção do mundo, não são os meus sentidos, né? Não é minha audição, minha visão, meu olfato, meu tato, etc. Não é isso que está acontecendo. O que eu tenho agora é uma alteração do meu pensamento. Então, eu vou achar que a pessoa está me perseguindo. Então, eu fico um delírio persecutório. Eu acho que as pessoas estão me perseguindo, mesmo sem ouvir nada. Eu posso ouvir, eu posso não ouvir, mas pode ser que a pessoa não tenha nenhuma alucinação e ela tem um delírio. Ó, essa pessoa está me perseguindo, estão querendo me matar, né? Outro tipo de delírio que eu posso ter é um delírio que acontece muito na bipolaridade, místico-religioso, que eu começo a achar que eu tenho poder de cura, que eu começo a achar que eu tenho uma conexão direta com Deus, né? E por aí vai. Sim. Outras formas E de delírio, tá? isso no Brasil é algo que a gente tem que ficar muito alerta, porque nós vivemos num país, né, latino-americano religioso, muito religioso. Então, essa questão, né, do místico religioso é uma questão muito enraizada. Então, deixar claro que a gente não entra dentro de questões religiosas, tem pessoas que têm suas práticas, né, de às vezes, né, alguns rituais e tudo. Às vezes, sei lá, a pessoa pode ouvir, entender pessoas assim do além e tudo. Então, a psiquiatria não entra nisso, tá? Então, as práticas religiosas a gente, né, deixa de lado, mas lembrar que essa questão da fé e tudo, para algumas pessoas é algo muito importante, mas qualquer um de nós pode adoecer. E muitas vezes isso pode entrar nesse delírio da pessoa e às vezes pode se tornar até um empecilho da gente poder diagnosticar precoce, né, Renato? Porque às vezes pode ser confundido com uma pessoa extremamente fervorosa, quando na verdade ela está adoecida naquele momento. Até uma questão que é uma dúvida muito bem lembrado, né, Tiago? Porque como aqui a gente tem muitas pessoas que são espíritas, né, e consequentemente vão acreditar em mediunidade e essa conexão de ouvir
né, espíritos e tudo, né? É uma pergunta muito frequente no Brasil, né? O espiritismo é pouquíssimo difundido fora do Brasil, né? No Brasil ele é muito forte, né? Então, estatisticamente, não é uma crença muito comum no mundo, mas no Brasil é muito comum, né? E aí é importante esclarecer que na psiquiatria isso não é considerado alucinação quando isso está em consonância com a cultura e com a subcultura, no sentido de ser menos pessoas ao redor dela, né? Porque até mesmo no centro espírita, por exemplo, vão ter pessoas que vão falar se aquilo ali era algo que está em consonância com a doutrina espírita ou se é algo que, ó, isso daqui não é em relação ao que a gente acredita. Isso é um sintoma psiquiátrico, né? Inclusive, já recebi vários pacientes trazidos pelo próprio centro espírita, né? Onde que eles viram que aquilo ali não estava de acordo com a disciplina ou com aquilo que eles acreditam, era outra coisa diferente. Então, qualquer coisa na psiquiatria só é considerado se foge do que culturalmente as pessoas ao redor acreditam, né? Isso. Então, é bem lembrado que a gente tem todo esse cuidado, né, para não patologizar o que faz, patologizar a vida e as questões religiosas. A gente só gosta de explicar essa questão dos transtornos, porque aí quem está no meio, né, Renato, vai conseguir entender aquilo que é a manifestação da própria religião e aquilo que não está consonante com a religião e que precisa ter uma avaliação médica. Perfeito. Exatamente, exatamente, né? E aí a gente tem outros tipos de delírios, né, que a gente está falando. Então a gente falou do grandioso, não, falamos do místico religioso, do persecutório, né? Tem o de autorreferência também, né? A pessoa fica achando que estão falando dela, né? Eu tive na época assim, de estudante de faculdade de medicina mesmo, quando tinha matéria na psiquiatria, eu lembro que a gente foi no hospital psiquiátrico e um dos primeiros pacientes que a gente foi entrevistar, o cara chegou, olhou para a gente assim, falou o nome dele, ele falou assim, eu fui responsável por colocar o Lula no poder. Eu sou importante. Então, assim, você está com o contexto da época, né? E a pessoa, nessa questão do seu delírio e tudo, meio que encarnou isso. Então, para ele tem essa questão da importância e é algo assim, parece incomum, mas é porque muitas vezes parece que é algo normal, né? Tipo assim, coloquei isso, eu ajudei, mas por isso que a gente investiga a vida da pessoa, né? Com familiares e tudo, para entender se isso é uma verdade, né? Ou se a pessoa está sendo foi adoecida por questão dos delírios. E como é Psicose. importante o familiar nesse momento, né? Que o familiar não só precisa trazer, porque aqui a gente entra numa questão tanto ética quanto difícil na prática, né? Porque a pessoa perde contato com a realidade. Então, em todos os outros momentos na medicina, você pode decidir, é livre para decidir sobre qualquer coisa. Por exemplo, se o médico fala para mim, você precisa tomar esse remédio para o seu coração, senão você vai morrer em 2 meses. Eu posso decidir não tomar aquele remédio, ninguém pode me obrigar a tomar aquele remédio. É o meu direito como adulto de decidir se eu quero ou não. Mesmo sabendo das consequências negativas, eu tenho o direito a escolher isso, né? Tanto é que tem um monte de gente que está fumando. Ninguém que está fumando acha que faz bem. Todo mundo sabe que dá câncer, que dá um monte de problema, né? Até que está lá no rótulo do cigarro. Porém, você é livre para fazer a sua escolha, né? E eu, como médico, só tenho o direito a te apresentar os problemas que isso vai causar. E você decide com a sua mente. Porém, quando a gente está falando de psicose, isso muda, porque agora a pessoa não tem a capacidade de decidir por conta própria o que é melhor para ela. Então, outra pessoa tem que assumir essa responsabilidade, né? Até que ela saia da psicose e aí sim ela volta a ter todo o direito a escolher, né? Se ela tiver psicótica e perdeu o juiz crítico da realidade, então você precisa obrigar essa pessoa a tratar contra a vontade dela, porque ela não consegue decidir mais agora, para o bem dela, para a proteção dela e para a proteção dos outros. Quando ela recupera, sai da psicose, recupera o juiz crítico da realidade, né? Aí sim, aí ela volta a ter o direito de escolher ou não, né? Uma questão delicada, né? Uma questão delicada, né, Thiago? Uma questão que eu gosto muito de fazer essa relação, quando a gente pega esses casos, né, é quando a gente tem uma criança. Então, a gente sabe da importância,
da vacinação, de um modo geral. Então, a gente sabe que desde o bebezinho e tudo, vamos vacinando, né? Por quê? Para poder proteger, para poder prolongar nossas vidas com saúde, né? Com qualidade. A criança em si, eu me lembro, detestava tomar injeção, né? Então, não queria. Então, se meu pai perguntasse para mim assim, você quer? Jamais. Mas com todo amor e carinho, ele me levava, né? Uhum. Segurava. Por quê? Porque aquele ato que eu fiz naquele momento, que ele fez, é um ato que salvaria a minha vida, que manteria a minha integridade, entendeu? Então, eu podia estar esperneando ali, mas eu não tinha esse raciocínio na época, porque eu era muito criança, da importância mais para frente da questão da vacinação. Então, muitas vezes a gente faz algumas analogias, talvez a família, né, que sofre muito, consegue entender, não se sentir tão culpada, se nossa, se eu levar essa pessoa e tal, mas lembrar de que você está fazendo isso para um bem maior depois, né? Não apenas pegar e socar essa pessoa em algum lugar sem nenhum tratamento específico. Então, eu gosto de fazer isso porque a gente vê que, mesmo contra a vontade da criança, que eu não tenho raciocínio direito igual que a gente tem hoje, de poder vacinar assim que a gente leva uma pessoa para um tratamento quando ela está fora, essa desconexa da realidade. E aí tem algumas dicas que a gente pode ver, mas que não fecha o diagnóstico, mas algumas dicas que a gente pode ver. Alguns delírios ou alucinações são mais comuns em determinadas questões, né? Como, por exemplo, se tem esse delírio grandioso que o Tiago estava citando no paciente, eu ajudei o Lula a ser eleito, eu sou o homem mais rico do mundo, é muito provável que seja um transtorno bipolar. Uma pessoa no episódio de mania, né? Então, é a grandiosidade da mania que chegou a tal ponto que ele fez um delírio. Se as vozes estão muito, você é linda, você é maravilhosa, olha, você é a pessoa mais poderosa do mundo, estão muito para cima, muito positiva essas vozes, também é provável que seja no transtorno bipolar do episódio maníaco, né? Então, esses dois tipos de psicose são mais comuns na bipolaridade, mas não são exclusivos, mas são mais comuns, né? Isso, ou seja, a gente tem que pensar nisso também, né, Renato? Quando a gente for Ah, avaliar o paciente. com esses dois em específico, o místico religioso também, né? Se a pessoa fica Isso, muito mística, muito religiosa, muito fanática em relação a isso, né? E isso. quando eu falo delírio místico religioso, não é só ficar religioso, não. Eu tenho poder de cura, eu ajudei Jesus a vir na Terra, é através de mim que Deus está falando, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Os delírios grandiosos, a alucinação auditiva que fica muito para cima, né? Que a gente chama de uma alucinação humor congruente, ou seja, ela está de acordo com o humor, né? E esse místico religioso. Eles sugerem que seja transtorno bipolar em episódio de mania, porém não fecham o diagnóstico. E como a gente explicou toda a questão da psicose, não toda, mas passamos aí pela questão da psicose, alucinações, delírios, já falamos que é algo que pode ser induzido, é algo que pode ser orgânico, não tem nada a ver com psiquiatria, né? Agora a gente vai entender por que o problema de confundir bipolaridade, esquizofrenia, esquizoafetivo, depressão, etc. e tal. Então, vocês já aprenderam, e eu espero que esteja claro isso, que ouvir voz não significa nada, que ter delírio significa nada, até eu saber qual a causa disso. E as causas são dezenas, se não centenas, se a gente for sentar para falar mesmo, né? Então, preciso saber o que que é. Esse é um equívoco super comum. Paciente que é bipolar, e aí começa a ouvir voz e muda o diagnóstico da esquizofrenia. Não tem nada a ver, continua sendo bipolar, ele só ouviu vozes. É um sintoma da doença. Na esquizofrenia, isso é diferente, né? Vamos ver como isso é diferente, né? Como que essa psicose se manifesta de maneira diferente, como que isso é diferente. Como que é na esquizofrenia, Tiago? Que aí é aquela que é o clássico, né? Quando a gente pensa em esquizofrenia, a gente está pensando no transtorno clássico da psiquiatria, né? Isso. Então, nós temos a questão, né? Literalmente, vamos pensar um paciente tomado literalmente pela psicose, onde ele vem ter, pode ter delírios, como o Renato muito bem colocou, essa questão geralmente, né? O principal costuma ser o delírio persecutório, né? Tem algum perguntou aqui se a transtorno bipolar ou a parte da psicose pode ter persecutoriedade também. Pode ter de Pode, tudo. Pode ter né? de tudo. Pode, nem tudo. Mas geralmente na esquizofrenia seria isso. Nós temos também de ciúmes, Bem lembrado, delírio bem de lembrado. ciúmes, né?
Então, temos algumas questões, mas, como eu falei, isso não fecha, né? Mas Nós temos. aí, Thiago, vale a pena comentar desse delito de ciúme. Eu acho que você lembrou muito bem, porque esse aí é complicado. Quando só vem ele, nossa, dá o que É, diferenciar quando ele vem sozinho, né? exato. Quando a gente tem um delírio de ciúme, gente, é como tem uma pessoa que ela tem uma convicção que está sendo, às vezes, enganado pelo parceiro, né? Então, ela costuma entender alguns sinais que não tem, às vezes, nada a ver como algo que a pessoa, tipo assim, está fazendo isso e está sendo traída. Por exemplo, eu já tive pessoas que era o vizinho. Então, se ele via o esposo, por exemplo, se a mulher via o esposo na janela, ele estava fechando a janela, ele está fechando porque ele deve ter olhado ali para a vizinha, entendeu? Se for pôr o lixo lá fora, pode ter, nossa, ele fez isso para poder entrar em contato com tal pessoa. Uma piscadinha, um telefonema que ele atende, já pode achar que é isso. Ou seja, qualquer coisa pode ser interpretada de um modo errado pelo cérebro, fazendo com que a pessoa esteja se sentindo, né? Porque, detalhe, como questão de delírio, para a pessoa é uma realidade absoluta. Então, assim, eu estou sendo, gera um sofrimento real. E isso o Renato tem falado dar pano para a manga, porque é uma linha muito tênue de questões de uma realidade, que isso pode acontecer, mas que também tem essa questão do delírio, né? Que pode ser indicativo de alguma coisa maior acontecendo. Exatamente, exatamente, né? É um delírio que, quando acontece, é complicado, viu? E aí, Tiago, mais uma vez, a importância da família, né? Porque algumas coisas o paciente vai te contar, quando em delírio, que você não vai saber se aquilo ali faz sentido ou não. O paciente chega para você e fala que formou em medicina em 1989, foi cirurgião até 1995 e largou para fazer filosofia. Se é só o paciente, você não sabe se aquilo ali é delírio ou não. Pode ter Porque acontecido, pode acontecer é algo plausível. plausível, né? Ou que ele tinha uma fazenda e perdeu toda a fazenda no jogo. Pode acontecer. Será que é verdade ou não? Aí eu preciso falar com o familiar. É verdade? Ele falou, não, imagina, nunca nem entrou na faculdade. Então ele está delirante, né? Ou o familiar Isso. para falar, não, é verdade mesmo, aconteceu, né? Daí a importância que a família assume, a rede de apoio assume na questão psicótica, né? Isso é super, super importante, né? É, e como o Tiago estava falando já, né? Então a gente tem a questão da esquizofrenia, com os delírios, alucinações e tudo. E aqui a gente precisa começar a diferenciar as coisas, porque a esquizofrenia em geral vai começar ali aos 19, 20 anos, cerca dessa idade, ao redor dessa idade aqui, 19, 20 anos, né? Sendo que para as mulheres você tem um segundo pico de começar a abrir quadro de esquizofrenia lá na menopausa, 45, Sim. 50 anos. Para os homens isso não existe, esse segundo pico. Para um homem, se ele atinge os 40 anos, você pode ter relativamente certo que ele não tem esquizofrenia, se ele nunca teve nada, né? Para a mulher, não, pode acontecer. Ela abriu o quadro 45, 50 anos por conta da menopausa, né? Isso daí, e o que predomina na esquizofrenia são sintomas psicóticos. Então, o que eu estou vendo são delírios, são alucinações, e uma coisa que a gente não falou ainda, que se chama sintomas negativos, que basicamente é apatia, desmotivação, eu não tenho plano para as coisas. As pessoas confundem demais com depressão, fica achando que Lembra, né, às vezes. depressão, lembra, fica dando, o médico que não entende esquizofrenia fica dando antidepressivo para essa pessoa sem absolutamente nenhum resultado, porque não funciona antidepressivo. Quem dera funcionasse. Na verdade, quase nada funciona, né? Talvez a clozapina funcionasse para esse tipo de sintoma, né? Para psicose, a gente consegue um bom resultado. Então, esquizofrenia é isso. O que está predominando é a psicose na pessoa, o delírio e a alucinação. Na bipolaridade, só que aí tem uma pegadinha. Pessoas com esquizofrenia também deprimem. Tanto é que o mais comum é a pessoa abrir o quadro de uma depressão e depois ter a psicose. Isso é o mais comum, né? A esquizofrenia abrir quadro com depressão. E depois fica com a psicose durante um bom tempo aí, né? Até controlar e tudo. Isso é esquizofrenia. Na bipolaridade é diferente. O que vai predominar vão ser as alterações de humor. E de vez em quando pode ocorrer alucinações, pode ocorrer delírios apenas em um tipo de bipolaridade, que é o transtorno bipolar tipo 1. Só esse tipo de bipolaridade que tem alucinação ou psicose. Porém, quando você vai analisar a vida da pessoa, o que predominou foi o humor.
Então ela ficou deprimida durante um período. Depois ela fez episódios de hipomania ou mania, que a gente teria que explicar qual que é a questão da hipomania e mania. E a pessoa pode fazer a psicose tanto na depressão quanto na fase de mania. E a psicose dela pode ser humor congruente ou não. Que negócio é esse que estou falando de humor congruente? Quando ela está em depressão, as vozes, por exemplo, só ficam falando mal dela. Quando ela está em mania para cima, as vozes só ficam falando que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, tá andando junto, certo? Por definição, essa psicose vai melhorar, né? Vai melhorar e você não vai ter problemas com a psicose quando seu humor está regulado. A questão é o humor na bipolaridade, né? E aí, o que surge a dúvida é o quê? É porque se você pega uma pessoa na mania com psicose e alguém com esquizofrenia, não tem como diferenciar naquele dia, naquela semana. Não tem jeito. Às vezes não tem jeito mesmo. Fica idêntico, você não sabe o que está acontecendo. Você só vai saber o que está acontecendo se você ver toda a história da vida dela, ou ao longo do tempo é que isso vai se definir. Mas aquela uma semana, um mês ali que demora para o antipsicótico agir bem, você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Porém, vendo a história para trás, se você tiver uma história, ou vendo ou acompanhando ao longo do tempo, aí sim a gente vai ver, né? Só respondendo a pergunta aqui, Tiago, que perguntam aqui, e a depressão com sintomas psicóticos? Sim, depressão também pode dar sintomas psicóticos, mas esse é o marcador de bipolaridade. Nem toda depressão com sintomas psicóticos significa que é bipolar. Porém, se você tem uma depressão com sintomas psicóticos, isso é altamente sugestivo de que, na verdade, se trata de um transtorno bipolar que está em fase depressiva. Por quê? Porque as fases depressivas e bipolaridade são bem mais graves. E psicose é sinal de algo grave. Principalmente se for uma depressão psicótica pós-parto. Aí que você tem que abrir mais ainda o olho para que seja bipolaridade, né? E Renato, e tem demais, viu? Muito. Essa questão do pós-parto, eu trabalho com ter consulta no hospital, e assim, dificilmente faço mesmo sem a equipe de obstetrícia chamar a gente. E se é aquela depressão grave pós-parto, que a mulher nem consegue se vincular ao bebê, isso é muito comum na bipolaridade, não se vincula ao bebê depois, né, com a fase de depressão, por quê? 50% das mulheres bipolares têm depressão pós-parto, né? Então isso é um marcador. Metade das mulheres são bipolares vão ter depressão pós-parto. Por que que isso acontece? Novamente a mesma questão, estrogênio. Quem tiver mais atento na live percebeu uma coisa, né? Que eu falei que a esquizofrenia faz um segundo pico de surgir na menopausa, porque a menopausa o estrogênio cai. E aqui eu estou falando que na bipolaridade existe um grande pico de depressão pós-parto, porque o estrogênio cai. Além de na TPM, no período pré-menstrual, também as mulheres bipolares ficarem bem mais irritadas. Por quê? Porque o estrogênio cai. É a hora do estrogênio mais baixo, né? Disso já dá para ver que o estrogênio caindo, a mulher fica muito mais vulnerável a transtornos psiquiátricos, né? Sim. E, Renato, até saiu um artigo recente, depois eu mando para você, falando que dessa questão do pós-parto é algo interessante, porque muitas pessoas, até esses colegas, podem achar que esse período pode ser normal. É um problema. Entendeu? Não, mas é porque, imagina só, um trabalho de parto, teve uma gravidez com problemática, não sei o que e tal, e aí é normal, então não inicia um tratamento precoce ali. Que, na verdade, muitos sugerem que isso tinha que ser pego, às vezes, antes mesmo, pouco antes dessa questão do parto, porque muitas vezes a pessoa já tem uma história familiar, né? Muito por questão positiva, já tem alguns transtornos ali, e passa desapercebido por achar que pode ser algo da gravidez mesmo. A mulher, a questão das oscilações, né, hormonais e tudo. Então, temos que estar muito atentos, né, tanto nós profissionais da saúde quanto os familiares, porque é igual o TPM, né? Eu sinto dor, não sei o que, fico irritado, é normal. Não. Tomar um cuidado, essa normalização pode estar atrapalhando muita gente. Exatamente, né? E outro alerta, né, Tiago, que eu vejo você lutando aí nessa luta em glória hoje em dia no seu Instagram, que é conscientizar as pessoas do perigo que a maconha representa em relação a psicoses, né?
Isso é algo que não é de agora que a gente está falando, isso é algo que já existia lá atrás, acho que uns 80 anos atrás, até um termo de psicocanábica, era isso mesmo, né? Uhum. Que era psicose canábica. A gente não usa isso mais, isso é de 80 anos atrás, né? A questão é que 1% da população, ela já tem uma vulnerabilidade para psicose, para fazer psicose, uma vulnerabilidade genética. Então tem que entender o que é epigenética. Epigenética é a coisa mais simples do mundo. Ó. Eu ter a genética, eu tenho a vulnerabilidade. Então meu pai, minha mãe e todo mundo na minha família tem diabetes. Isso quer dizer que quando eu uso açúcar, eu já abro o quadro de diabetes. O Tiago não Verdade. tem ninguém na família que tem diabetes. Quer dizer que ele vai comendo doce e tudo bem, ele fica completamente tranquilo em relação a isso. Não tem maiores prejuízos, né? Além de ganhar um peso, né? Mas É. fora isso, nada demais, né? Então, por que que eu comecei a minha diabetes e o Tiago não? Porque eu tenho vulnerabilidade genética. O ambiente foi lá e ativou a minha genética. Então, para as pessoas parentes de primeiro grau, de alguém com esquizofrenia, de alguém com bipolaridade, a droga nem pode, assim, chegar perto da droga, porque a epigenética vai acontecer. A pessoa vai pegar a vulnerabilidade dela e vai colocar um ambiente, uma droga altamente psicótica como a maconha, e vai fazer com que haja essa psicose, ou aumente a incidência de depressão, de mania, etc. e tal. Com um detalhe, o que faz, na maioria das vezes, na maconha, isso ser ativado é uma substância chamada THC. Esse THC tinha uma média de 2% lá na década de 60, na época dos hippies e tal. Agora, a média dele é de 20%, né? Isso Muito eu estou alto. falando daquela maconha normal que se encontra por aí. Se for pegar skunk, pegar outros tipos de maconha, esse THC vai ser até muito maior. Tanto é que eu tenho pacientes que surtaram de ter que ser levado para o hospital, amarrado, etc. e tal, por conta de fumar um baseado a primeira vez. Então todo mundo que vai fumar maconha vai ter isso? É óbvio que não. A genética dele era muito forte e ele simplesmente ativou essa genética. Então você está jogando uma roleta russa aí. E muitas Perigosíssimo. dessas pessoas que ficam fazendo apologia à maconha, etc. e tal, ao uso, simplesmente não estão considerando isso. Que pode ser que você não tenha grandes prejuízos, mas o coleguinha do lado vai ter muito prejuízo. E quando você começa a milhões de pessoas a usar uma droga que tem o potencial de psicose, você vai ter milhares e milhares de pessoas que vão abrir o quadro psicótico. Aí uma chance que era pequena se torna uma chance imensa de um monte de gente ser assim, né? Muito. Então, muito bem colocado, Renato. Então, essa questão da maconha, nós, para reforçar mais uma vez, estamos falando agora da maconha fumada, né? Da maconha compensada. Essa questão do CBD que está sendo estudado, né? É uma outra discussão que ainda, né, precisamos de ciência para avaliar isso tudo, mas o nosso risco agora é da maconha fumada, né? Dispensada. Então, gente, é um risco, tá? A pessoa desencadear a psicose, tá? Não quer dizer que vire esquizofrenia, ela desencadeia a psicose e aí, dependendo de outras coisas para ver se vai, né, se é esquizofrenia ou não. Quer dizer, a pessoa pode ter um surto psicótico único, né? De uma resolução ali, pontual, para um pronto-socorro, ok. Mas ela aumenta a chance. Então, primeiro, questão dessas drogas, primeiro vem a maconha, depois vem a cocaína. Então, olha, você vê o poder da questão da maconha. Então, nós estamos alertando isso, e quanto mais precoce, né, Renato? Então, quanto mais precoce, quando isso é feito na adolescência, esse uso aumenta ainda mais os riscos da psicose. Muito mais, né? Muito mais, né? Esse é uma outra pena também, porque a gente está tendo uma geração de pessoas aí expostas à maconha, né? E que o cérebro está em formação ali até os 21 anos de idade, alguns estudos falam até 25 anos. O nosso cérebro ainda não está pronto, o nosso corpo para de crescer, mas o nosso cérebro continua crescendo até os 21 anos de idade, né? E Sim. você vai lá com a maconha e pega um cérebro imaturo e muito mais vulnerável a isso, né? Não só a psicose, como a diversas outras questões que isso pode trazer. Muito. Então, nós temos que estar atentos a essa questão do uso nocivo e abusivo das drogas para desencadear. Mas não precisa, no caso da psicose, ter uma droga, né, para poder desencadear. Então, a pessoa ela pode ter uma predisposição genética, pode ter alguns fatores, né, neurobiológicos, questões ambientais,
e podem fazer a pessoa desenvolver, né, a psicose, e uma delas pode ser a esquizofrenia. Então, é algo muito mais complexo que a gente imagina. A gente não tem um fator causal, nós temos modelos que tentam explicar essa doença que é tão complexa. No entanto, que estão querendo enquadrar a esquizofrenia como algo sindrômico, porque é muita coisa, Renato. É como se fosse uma síndrome. Na verdade, todo transtorno psiquiátrico hoje é assim, né? Você tem uma cesta onde que você tem ali inúmeras doenças que simplesmente ainda não foram identificadas, ou a gente não tem o exame para identificar aquilo ali. Você não tem uma doença específica, né? Várias dessas coisas que hoje a gente chama, a esquizofrenia é que essa revolução é um pouco silenciosa, né? A É, esquizofrenia é um exemplo claro disso. Anteriormente, a gente chamava de esquizofrenia várias das meningites que hoje a gente sabe que é meningite e passou para neuro. Então, hoje a gente não chama aquilo de esquizofrenia, porque o quadro é idêntico da esquizofrenia. Só que hoje a gente sabe que não, essa é uma meningite autoimune, não, isso é algo viral e tal, né? Então, a gente sabe de coisas hoje que a gente não sabia antes. A tendência é essa, toda o diagnóstico de esquizofrenia desaparecer, por quê? Porque a gente vai encontrando as causas, isso. coisas que a gente não sabe hoje, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Deixa eu só responder uma pergunta que veio aqui, duas na verdade, né? Uma que pergunta, existe relação genética com a esquizofrenia? Sim, então temos questões genéticas relacionadas com a esquizofrenia. Só que lembrar que muitas vezes as pessoas perguntam: ah, então é o fator genético causador? Não, ele é um dos fatores, mas não é a única causa da doença, entendeu? Mas existe sim componente genético. No entanto, a pessoa que tem familiares, né, de primeiro grau com a esquizofrenia, a pessoa, né, ela aumenta, né, a maior chance dela poder desenvolver se comparado com a população normal, né? Então, é importante estar atento a isso. Então, a questão familiar de primeiro grau é extremamente importante a gente ficar de olho. Aí a gente tem uma questão, né, bem lembrado, né, porque muita gente, por ter essa ideia de que existe uma genética, uma interação ambiental, às vezes se espanta quando se fala que na bipolaridade, e isso quase que não é assim, de tão forte que é. A bipolaridade é o transtorno psiquiátrico com maior herdabilidade que existe, de todos, né? Bem maior que da esquizofrenia, inclusive, né? A que ponto que é maior? Na bipolaridade, se você tem bipolaridade, e a pergunta é a seguinte, por que é que eu estou sentindo isto? Ou a gente poderia colocar em termos, qual a responsabilidade da expressão fenotípica dessa doença? Na esquizofrenia, você falaria 60% genética, 40% da responsabilidade é ambiental, né? É do ambiente, né? Ou 70, 30, 60, 40, depende de você ver. Na bipolaridade, não. 90% da causa é genética, dessa expressão fenotípica, que basicamente é por que você está sentindo sintomas. 90% da explicação é genética e 10% apenas é ambiental. Mas essa é uma particularidade da bipolaridade, que é a maior herdabilidade genética que existe na psiquiatria, né? Sendo que os parentes de primeiro grau de alguém com bipolaridade têm 8 a 10 vezes mais chance de também terem bipolaridade do que a população não afetada, por assim dizer. E aqui tem uma outra questão que pergunta, bem interessante, inclusive, que ela falou que a questão do lítio para uso em outras patologias com a ideia de proteção a longo prazo para suicídio em dose pequena ou aquela que usamos com litemia em dose terapêutica. Já vi aulas em congresso apoiando, né? O lítio, para quem não conhece, é um estabilizador de humor, só que ele tem uma questão bem específica. Ele é a única droga que existe que reduz comprovadamente a suicidalidade. Então, as pessoas se suicidam menos quando usam lítio. O mecanismo do lítio é extremamente complexo, tem vários mecanismos, alguns a gente nem tem direito, mas o que a gente sabe é, no estudo de longo prazo, pegaram 2 grupos de bipolares, que costumam usar o lítio mais, né? Ao longo de 20 anos, um grupo que usava o lítio e outro grupo que não usava o lítio. O grupo que usava o lítio tentou suicídio 5 vezes menos do que aquele que não usava. Além desses estudos, tem diversos outros mostrando que o lítio simplesmente protege do suicídio. Isso é motivo suficiente para se dar lítio para alguém que não tem bipolaridade, né? É uma questão que vai ter que ficar aí na decisão de cada médico, né? Só que o lítio não é utilizado só na bipolaridade. Por quê?
Quando você tem uma depressão refratária, ou seja, eu dei um antidepressivo, não funcionou, eu dei outro antidepressivo, não funcionou, você mantém aquele antidepressivo lá e fala, o que é que eu posso acrescentar que pode tirar e ajudar essa pessoa, vai melhorar. Aí tentar várias coisas. Tentar antidepressivo, tentar hormônio tiroidiano, exercício físico, terapia ou lítio. O lítio sempre é o medicamento que ganha nessa população, né? Então, a pessoa que não respondeu aos outros antidepressivos, aí você coloca o lítio, ela não é bipolar, você acha que ela não é bipolar, você coloca o lítio e ele é o melhor. Então, ele é o melhor que existe para potencializar efeitos antidepressivos nessa depressão refratária, né? Já é algo bem estabelecido cientificamente, né? Eu, pessoalmente, questionaria, né? Essa depressão é refratária. E por que o lítio é o melhor? Porque provavelmente as pessoas são todas do espectro bipolar, né? E quando você coloca o lítio, elas melhoram. Com um detalhe, você precisa colocar o lítio em dose terapêutica. Essa questão aí de ficar com dosezinha de lítio e tal, aí não vai dar certo, né? Porque você não está em nível terapêutico. Se você vai usar um medicamento, e pior ainda, você vai queimar o remédio. Porque você coloca numa dosezinha baixa, ele não faz o efeito dele, e aí o paciente não vai querer mais usar e você vai achar que não funcionou. Não É, funcionou porque você não deu na dose correta. Então, se vai usar, use na dose correta. E previne suicídio? Previne. Né? Previne suicídio, isso está bem claro. Né? isso é bem descrito. E tem uma gama também, né, Renato, que a gente usa o lítio, o transtorno da impulsividade, né, que envolve a questão de automutilação, é usado até para algumas crianças, né, tem alguns transtornos também, então o lítio, ele tem uma gama ainda. E tem até alguns estudos querendo colocá-lo como neuroprotetor, no sentido até de demência e tudo, de uma quantidade baixa e tudo, mas ainda em estudo. É assim, porque o lítio é uma droga neurotrófica, né? Ou seja, ela estimula realmente ali o crescimento neuronal, a proteção neuronal, né? A questão aí, e que eu sempre questiono, né, desses estudos, é o quê? É que provavelmente as pessoas estão respondendo ao lítio é tudo bipolar. Todas estão no espectro de bipolaridade, né? Porque você pega aí um transtorno de impulso, a pessoa está muito impulsiva, está muito isso, mas aqui eu não estou falando eu estou falando algo da minha visão sobre isso, Sim, que não é compartilhada cientificamente por todos, né? Mais compartilhada por quem estuda bipolaridade e acha que estuda é um espectro de bipolaridade, né? Para mim, o pessoal está respondendo no transtorno de impulso, em depressão refratária, por uma causa óbvia. Todos estão no espectro de bipolaridade, né? Você vai procurar aí na genética familiar, você vai encontrar vários. sim. Usamos também na esquizofrenia, porque também aumenta, né, uma pessoa, paciente com esquizofrenia, também é um fator de risco, questão do suicídio. Muito. Então, a gente acaba usando, quando a gente vê que apenas a questão do antipsicótico, dentro daquele não segura, você pode fazer a complementação com o lítio também. E a questão do suicídio é um ponto importantíssimo, porque muita gente olha para a esquizofrenia e não acha, por não ser algo que é do humor necessariamente, não acha e não percebe a enormidade de suicídio que tem na esquizofrenia, que é 10%. 10% das pessoas com esquizofrenia se matam em algum momento na vida. E qual que é o momento de maior risco da pessoa se suicidar? Logo após uma internação psiquiátrica. O que seria o momento que você esperaria, né, antes de ter essa informação, você esperaria que era quando ele estivesse melhor. Mas, na verdade, não é. É um momento de maior risco de suicídio na esquizofrenia. E 10% ocorre isso, né? Então, você pode fazer uma conta rápida. 1% da população tem esquizofrenia. No Brasil, são 2 milhões. 2 milhões de pessoas têm esquizofrenia. Desses, 10% vai se suicidar ao longo da vida. A gente está falando de 200 mil pessoas, né? É uma enormidade, né? Estou falando a conta de agora, né? Sim, sim. Daí a importância que o Tiago disse, né? Muito, muito necessária a prevenção do suicídio na esquizofrenia, principalmente pós-internação. Muito provavelmente, o que em teoria se pensa é que seja aquela ressaca moral de tudo que aconteceu, a vergonha, enfrentar os prejuízos agora que ocorreram na vida por conta daquele surto psicótico, né? Várias questões aí pós-internação. Sim, sim, muito bem colocado. Mas tem muita coisa para ser discutida e agradeço, né, a gentileza de ter aceitado esse convite, a gente poder discutir isso, que eu acho que quanto mais a gente discute de uma forma interessante, de uma forma leve para as pessoas, acho que a gente cumpre uma das missões que é psicoeducação.
né, de uma forma com qualidade, para as pessoas que tanto precisam neste momento. Valeu, Gente, meu um querido. abraço a todos. Abraço a Boa todos. noite. Até a próxima.